Fala pessoal, tudo beleza? Então vamos continuar nossa aula de engenharia de software e hoje vamos falar, né, de um dos temas aí bem importante, né, da área, mais uma linha, né, daquele imenso guarda-chuva da engenharia de software. E aí vamos falar hoje sobre a evolução de software, né, como os sistemas aí eles evoluem, como manter, né, esses sistemas ao longo do seu ciclo de vida. Breve introdução: o desenvolvimento de software não é interrompido quando o sistema é entregue, né? O desenvolvimento continua por toda a vida útil do sistema. Depois que um sistema é implantado, para que ele se mantenha útil, é inevitável que, né, mudanças aconteçam. Então, as mudanças elas podem acontecer nos negócios, nas expectativas do usuário, né, novos requisitos podem surgir, você tem para reajuste, né, de imposto ou uma nova tributação que antes, né, não estava implementado nas regras de negócio, que hoje precisa ser levado em consideração. Recentemente, né, foi aprovado a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, e alguns sistemas, né, não seguiam, não estavam ajustados para poder, né, obedecer a essa lei. E aí, esses são alguns exemplos, né, de reajuste e manutenção depois, né, que o sistema está pronto para entregue. Então, a evolução do software é importante, né, para manter esses sistemas sempre atualizados. O investimento das empresas no desenvolvimento, né, muitas vezes é um investimento, né, bem alto. Então, por esse motivo, o sistema deveria permitir a evolução e a atualização. Então, hoje existem diversas técnicas, né, boas práticas de desenvolvimento, de ciclo de projeto, existem modelos de maturidade do processo de desenvolvimento de software para se desenvolver, né, um sistema com qualidade, um sistema que permita a sua evolução. Então, hoje, a questão da modularização, né, linguagens de programação orientadas a objetos, elas surgiram justamente com essa necessidade, com esse intuito de permitir a evolução e a atualização dos sistemas. Então, a maioria das grandes empresas hoje, elas gastam mais com manutenção de sistemas, né, existentes do que com o desenvolvimento de novos sistemas. Então, existem bancos hoje no Brasil que ainda atuam com a linguagem de programação COBOL, né, sistemas legados que estão ainda em produção e em funcionamento, em pleno século XXI, né? Então, a manutenção, querendo ou não, é uma realidade, né, de diversas empresas aí do mundo. Professor, e tem até aquelas procura dessas empresas, né, tipo, muito alta, porque COBOL mesmo tornou uma coisa bem legada, né, que quase ninguém mexe. E quem Justamente. mexe está ganhando muito bem, que tinha uma empresa, né, que um amigo meu, ele estava trabalhando, que chamaram ele para mexer com COBOL. Aí ele estranhou, assim, sabe? Porque, tipo, o COBOL é uma coisa bem legacy mesmo, bem legada. Ele achou estranho, mas quando ele viu o salário, assim, ele falou, vou pegar e estudar Com logo. certeza, né? Porque você não tem hoje, né, profissionais com experiência ou estudando ou sendo formados na faculdade utilizando COBOL, né? Eu lembro que na época da graduação, 2004 para 2005, eu fui atuar em uma empresa, estagiar em uma empresa que eles utilizavam Power COBOL, que era já uma evolução ali da linguagem, né? Então tem uma empresa aqui bem famosa, né, daqui que fica lá no centro da cidade. Então essa empresa de software desenvolveu o sistema, né, para essa empresa de atacado, varejo, essas coisas. Eu lembro que na época eu tentava aprender a linguagem, mas o cara não queria me ensinar, pô. O cara era uma empresa familiar, né? Então tinha ele, tinha as filhas e tal, e tinha um cunhado. E eu lembro que nos finais de semana eles faziam um treinamento, né, sobre a linguagem de programação, e eu queria participar do treinamento. Eu falei, não, eu quero fazer e tal. E aí era somente para o círculo familiar, né? A questão protecionista, porque você não tem, né,
a disponibilidade de profissionais, você não tem cursos hoje, né? Então, as oportunidades que tem para trabalhar com a linguagem, né, são salários considerável, né? É bem elevado, né? O salário e o retorno. Teve um caso também recente, algumas ferrovias, né? Maquinário, né? Maquinista. Os maquinistas estavam envelhecendo e não existe hoje no mundo uma escola de formação de maquinistas. Então, algumas empresas, né, de São Paulo e outros estados, até aqui na Bahia também tem, né, o metrô lá agora em Salvador e tal, eles tiveram que contratar profissionais que estavam aposentados. E aí tiraram esses profissionais da aposentadoria para poder treinar os mais jovens, né? E quando a gente fala de sistema legado, aí tem uns casos do meu orientador, né, do mestrado, Silvio Meira, que ele fala assim, que uma vez ele foi atuar em um desses sistemas bancários assim, que todo mundo que tinha atuado no sistema, na criação daquele sistema, ou já estava aposentado, ou já tinha morrido. Então, ele, para você ver como essa questão, né, da evolução dos sistemas é uma realidade, né, e já era uma realidade há alguns anos atrás. Inclusive, tem um caso interessante que ele fala assim, tinha uma linha de código, um if, e dentro desse if não tinha nada, o sistema não fazia nada. Era um if sem instruções dentro. Aí, o que ele fez? Pegou e comentou essa estrutura if, e aí o sistema parou de compilar. E aí ninguém sabia por quê. Aí ele tirou o comentário, deixou o if lá, solto, sem nada, só sem instruções, e aí o sistema volta a funcionar. Né? Então, o conhecimento que existe por trás desse sistema foi perdido, né? Os profissionais se aposentaram, alguns, né, vieram a óbito, e o sistema, hoje, você não... E, assim, lógico que assim, a preocupação com documentação, com, né, tradução, registro das decisões, né, é uma preocupação que surgiu nas últimas décadas, né, mas esse foi um dos motivos que causou a crise do software, porque as empresas desenvolviam sistemas, ninguém tinha essa preocupação em criar um sistema que iria existir ad referendo, né? Até então, o sistema era algo descartável. Você desenvolvia, utilizava ele durante certo tempo, e aí aquele sistema, ele automaticamente, né, depois de um tempo, ele viria a morrer. Você migra ele para outra linguagem de programação. Então, isso que é interessante, né? Os profissionais hoje precisam lidar com esse tipo de situação, sistemas que existem, né, até hoje e funcionam, né? E o conhecimento que você tinha por trás, por que aquele if, tem que ter aquele if ali, porque essa explicação se perdeu. Então, essa parte que a gente, né, vem estudando de mapeamento de requisitos, projeto arquitetural, né, toda essa parte de registro, de documentação, é justamente para você poder utilizar nessas situações, né? Quando você trabalha em empresas que têm alta rotatividade da equipe de desenvolvimento, né, profissionais entrando e saindo. Então, quanto maior a quantidade de conhecimento e né, de registros sobre aquele sistema, melhor será para você conseguir manter e você conseguir evoluir, né? Então, hoje, as plataformas, né, os repositórios online, eles já têm uma preocupação, né? Então, por exemplo, o GitHub, ele já tem uma wiki, né? Onde você consegue cadastrar informações além das informações do projeto. Existe aquela preocupação de você criar aquele arquivo README, né? Leia-me, né? Então, toda vez antes de utilizar ou passar a utilizar um sistema biblioteca, você tem um conjunto de informações ali que podem auxiliar no processo. Então, a evolução, existe um custo, né? Ela vem com um custo. Então, baseado numa pesquisa que já tem um certo tempo aí, né, sugere que 85% a 90% do custo vem justamente por conta dessa manutenção que é feita após a entrega dos sistemas.
né? E aqui no Brasil é muito comum você ter micro e pequenas empresas que vendem um sistema para um cliente, né? Tem um valor X, e ele cobra um valor de manutenção mensal. Isso é muito comum. E aí, muitas vezes você vai lá, você dá suporte, né? Revê o banco de dados, analisa os logs, né? Então, isso virou uma prática, né? Uma prática constante, onde você tem um contrato, vamos dizer assim, né? Que de mês em mês você vai lá para fazer o acompanhamento, né? Do sistema, se possível, fazer alguns ajustes, né? Então, é uma prática aí que, pelo menos aqui no Brasil, é muito comum. Então, quando evoluir, né? Uma evolução de software, ela pode ser descadeada por alguns motivos, né? Então, a necessidade empresarial, né? Ou uma funcionalidade nova, ou um novo recurso, né? Uma nova restrição, uma nova lei, né? Como a LGPD, por exemplo, que exige, né? Essa evolução, né? Essa necessidade de melhoria do sistema ou ajustes, né? Relato de defeito do sistema. Então, é muito comum, depois daquele sistema ele estar em funcionamento, estourar um monte de bugs, né? Então, a gente tem um caso bem recente aí do jogo, né, do Cyberpunk 2077, desenvolvido pela CD Projekt Red. Lançaram o jogo cheio de problemas, cheio de bugs, crashando, tudo. Aí o pessoal até brincou, né? O usuário estava sendo beta tester, né? O usuário que estava registrando os bugs ali do sistema. Eu joguei o jogo, registrei aí mais ou menos uns 100 crashes durante o meu gameplay. E aí você tem essa necessidade de fazer ajustes, né, por defeito, depois que o sistema é entregue. Porém, fazer manutenção por defeitos nessa altura do campeonato é o tipo de manutenção que ela é a mais cara de todas. É similar aos recalls, né? Então, quando você tem isso é muito comum na indústria automobilística, né? O carro tem algum problema, alguma peça que pode causar, né, acidentes. Então, a empresa faz um recall para poder trocar aquelas peças sem custo adicional. Eu vi um recente agora que a empresa estava dando um tanque de combustível para você levar o seu carro. Pare de andar com o seu carro, leve aqui para a concessionária. E depois que a gente fazer o recall, a gente vai te dar um tanque de combustível. Né? Então, esse momento, esse recall, essa manutenção feita após a entrega dos sistemas é a mais cara de todas, né? É onde você tem um custo mais elevado para fazer, né, esses ajustes. É preciso evoluir também o sistema por alterações de outros sistemas. Então, hoje é muito comum a gente sistemas que se comunicam, né? Através de web services, através de interfaces, IDEs, né, de comunicação, APIs. Então, é muito comum, e aí microserviços também, né, está sendo muito utilizado hoje na indústria. Então, quando você muda alguma output ou input para aquele sistema de terceiros, então você precisa ajustar, né, o seu sistema para poder para se adequar às alterações que foram feitas naqueles sistemas, né, que são de terceiros. A mudança na plataforma, então, a questão hoje de cloud, né, computing, a gente não, é muito raro você ter hoje uma empresa que tem um servidor local, uma máquina ali rodando. Não estou dizendo que não aconteça, acontece, mas é muito, existe uma migração desses servidores, né, que funcionam localmente nas empresas, existe uma migração desses servidores para a nuvem, né? Hoje também é muito comum, as empresas estão migrando, não sei se vocês perceberam, mas todos os sistemas hoje, eles estão mudando daquela ideia do desktop, onde você pega, né, você instala aquele produto, aquele sistema na sua máquina, eles estão migrando para serviço. Você contrata o serviço, você tem direito a um login e uma senha de acesso, e aí você acessa aquele sistema através de um servidor, né, online, aquele sistema ele vai estar online ali, e aí você paga uma mensalidade, vamos dizer assim, para poder ter acesso, né, àquele servidor. A IBM
já atuava, tá, dessa forma. Então ele tem um sistema que é o RQM, eu tive a oportunidade, que é o Rational Quality Manager. Então, para cada login e senha, para cada usuário do sistema, você tinha que pagar X dólares, né, para poder ter um acesso, né, ao token por usuário. Né? Então, hoje é muito comum essa migração, né, está se tornando uma realidade no mercado que, de uma certa forma, foi popularizado pelos serviços de streaming, né? Netflix, Amazon, Spotify, Deezer. Então, é muito comum hoje, né, essa migração para serviços, e aí essas empresas que atuavam com instalação, precisam ajustar para o contexto, né, de serviços. Então, são alguns motivos, né, e lógico que existem, né, muitos outros, mas esses são os motivos, assim, bem relevantes hoje, né. E para poder fazer, e para analisar, né, o custo, a gente precisa definir, né, qual vai ser o impacto que aquela mudança vai ter sobre o projeto, né. Então, a evolução do sistema raramente pode ser considerada de forma isolada. Alterações no ambiente levam a mudanças nos sistemas que podem provocar mais mudanças ambientais. Né? O fato de evoluir os sistemas em um ambiente rico costuma aumentar as dificuldades, né, e os custos de evolução. Então, dessa forma, além de avaliar uma mudança proposta, né, no sistema, seria ideal também avaliar como isso pode afetar outros sistemas. Então, existe também o grau, né, o nível de complexidade, o custo. Então, a depender de uma determinada mudança e um determinado momento que aquela mudança vai ser realizada, você pode ter aí, né, um impacto muito maior, um custo muito maior para poder fazer aquela alteração, aquela mudança, aqueles ajustes, né? Então, a ideia, quanto antes a gente identificar essa necessidade de mudança, melhor, né? Menor o custo. E quanto mais próximo do cliente, da produção, esse custo ele aumenta de forma exponencial, né? E aí algumas perguntas que a gente não faz, né, durante o processo de criação dos sistemas, né? O software, existe uma durabilidade do software? Ele tem que ter um prazo de validade, né? Quantos anos um software ele deve durar? 5, 10, 20? As empresas, elas disponibilizam garantia para aquele software, né? Então, existe um prazo de validade para esse software. Quando você desenvolve seus sistemas, você, né, faz essa análise, você mensura o tempo de existência do seu sistema. Então, será que o criador do sistema lá do banco, quando criou o sistema em COBOL, será que ele imaginou que o sistema dele ia funcionar por 50 anos, por 100 anos? Né? Então, hoje, a comunidade, os desenvolvedores, você não pensa muito em longevidade, né? Você não pensa em desenvolver assim, não, vou criar um sistema aqui que ele vai funcionar para o resto da vida dele, né? Então, essas são algumas perguntas que, querendo ou não, né, a indústria de software ela precisa levar em consideração, visto que a cada momento, né, que se passa, você tem casos e casos aí de sistemas que são legados, né? E aí outra coisa, você fez o seu sistema, utilizou a mais nova tecnologia React, JS, tal, tá lá, você está utilizando a última tecnologia, você fez o sistema está funcionando, já está lá em produção, ótimo, você está trabalhando com integração contínua e com entrega contínua, está funcionando. Você entregou. Esse sistema não passou a ser agora um sistema legado? Ele não vai precisar de manutenção? Ele não vai precisar que as pessoas, né, ajustem ele ao longo do ciclo de vida dele? Então, a gente precisa pensar que o sistema legado não é só aquele sistema que foi feito em COBOL. Né? Foi os projetos que vocês desenvolveram em Java, na disciplina de linguagem de programação 1, de linguagem de programação 2, desenvolveu, disponibilizou, botou em produção, virou legado, né? Se você imaginar que 1994 a 2000 Java era uma linguagem
né, que é muito arriscado. Hoje ninguém mais, né, no mercado assim, você já não tem, é uma linguagem que virou arcaica, vamos dizer assim, né, uma linguagem que já tá chegando no seu mid-ages, né, então a gente precisa passar a analisar o software desse ponto de vista, né, que a partir do momento que você finalizou, entregou, pode ser a tecnologia mais nova, ele vai se tornar legado, né, não tem jeito. Então, sistemas úteis, né, muitas vezes ele tem uma vida útil muito longa, então é aquilo, se as pessoas continuam usando e está funcionando, né, eu estava vendo, acho que no Twitter, eu não vou lembrar o nome do cara, que ele falou assim, quando eu entrei na graduação, lá nos anos 2000, falaram para mim que o Delphi estava morrendo. Aí hoje, 2020, né, 2021, estamos em 2021 e eu continuo trabalhando com Delphi. Tipo, então, se ele fosse, né, se apegar no que foi dito para ele há 20 anos atrás, né, aí ele falando assim, eu conheço gente que comprou casa, educou os filhos, comprou carro com Delphi, né, programando em Delphi. No final das contas, o que importa é que o sistema ele funcione e que ele funcione bem, né, e que ele consiga resolver os problemas, né, dos clientes. Só que essa mudança cultural, essa mudança, né, que está acontecendo hoje, de migração, de você ter, não é mais aquele sistema instalado na máquina, é um sistema online, você precisa ter internet para funcionar. Então, essa mudança cultural pode sim impactar. Então, a linguagem Delphi, ela vai ter que se adaptar de alguma forma, né? E existem alguns casos que o pessoal hoje utiliza o Delphi funcionando em um servidor em nuvem, por exemplo, né? E está funcionando, e o cliente está usando, não está reclamando. Então, sistemas militares ou de infraestrutura de grande porte pode ter uma vida aí de 30 anos ou mais, né? A NASA, por exemplo, costuma utilizar hardware e software legados aí, então ele prefere trabalhar com um processador Pentium, aonde ele sabe quais são todos os problemas, todas as falhas, todas as brechas e como consertar elas, do que utilizar o último processador que acabou de ser lançado no mercado, né? Então existe essa questão também da, né, confiabilidade e conhecimento, né, do hardware, daquela linguagem de programação, dos sistemas. Sistemas de negócio têm usualmente mais de 10 anos de idade, então hoje é muito comum, né, os RPs aí, você tem RPs que já são bastante conhecidos, né, no mercado, então não vou nem citar marcas aqui, porque a gente não está sendo financiado, né, mas hoje no mercado, inclusive aqui no Brasil, tem, né, alternativas de RPs que são mais acessíveis, né, para empresas nacionais do que você importar um RP de uma empresa multinacional, né, porém, esses sistemas, eles já possuem uma maturidade, uma certa maturidade ao longo, né, da sua existência aí. Como o investimento é muito alto, a empresa tem intenção de utilizar o sistema por muitos anos, né, para conseguir ter o retorno do investimento, que é o ROI, né, Return of Investment. Então, muitas vezes, se você faz um investimento muito alto, a empresa ela vai utilizar aquele sistema ali, vai tentar utilizar o máximo que ela pode, né, porque quanto maior o investimento, né, mais difícil vai ser aí, maior vai ser a dificuldade para ela abandonar aquele sistema, uma vez que ela investiu, né, muito dinheiro em um determinado sistema. E como funciona a evolução no processo de desenvolvimento, tá? Então, a evolução de software permite aí a criação, né, permitiu a criação do ciclo de vida do software no processo de desenvolvimento. O modelo de evolução, ele implica em uma única organização, né, é responsável tanto pelo desenvolvimento quanto pela evolução, ou, né, como é comumente conhecida, a manutenção dos sistemas. A maioria dos pacotes de software é desenvolvido utilizando essa abordagem, né? Então, você tem todo um processo de evolução. Ao longo do processo de desenvolvimento, a gente realiza um conjunto de testes, verifica a necessidade de fazer mudanças, correções de bug, e aí, uma vez que esse sistema é entregue ali para o cliente, você também vai ter, né, aquele feedback no ambiente de produção.
Em algumas organizações, a evolução pode ser um processo feito de forma informal, você não tem registro, né? Você não tem ali, muitas vezes aconteceu o problema, a empresa, né, tem um call center, então você tem algum tipo de registro. Em outras empresas, já existe um processo formal, com documentação estruturada, tem um template, e aí facilita o preenchimento. Você precisa preencher, né, os campos pré-estabelecidos. Pode ser produzido em cada uma das etapas do processo, então, em qualquer momento você consegue elencar, você mapeia quem foi o usuário, que identificou aquele determinado problema, né, aquela solicitação de mudança ou de evolução, e aí o que é interessante de alguns sistemas que você consegue verificar quem foi o desenvolvedor que atuou, que mantém, né, aquele determinada parte do sistema ali. Então, existe um processo, tá, um passo a passo aí, tudo inicia aqui na solicitação de mudança, né, em alguns lugares o pessoal utiliza a símbolo CR, né, que é o Change Request. Então, você solicita uma mudança, pode ser por correção de bug, pode ser algum problema de performance, o sistema crashou, então você mapeia essas solicitações e faz um registro em um determinado sistema. A depender do sistema, ele já indica se aquele problema ele já foi mapeado antes, né? Então você já tem um controle das mudanças e dos problemas que já apareceram ali, né? Então é feita análise de impacto e aí que você diz qual é o nível, né? Se é crítico, se é médio, se não, o sistema continua funcionando, tudo bem, você identificou problemas, mas ele está funcionando. Então, o mais crítico possível é quando, né, o sistema para de funcionar e você não consegue mais continuar aquela determinada atividade ou determinado procedimento que estava sendo feito. Então, isso aí é um nível crítico, né, de impacto, de nível de impacto. Analisa-se também o nível de complexidade de uma determinada mudança. Então, por exemplo, você tem um sistema desktop, você quer agora mudar a arquitetura do sistema para uma arquitetura MVC, né, cliente-servidor. Então, esse impacto dessa solicitação de mudança é muito alto, né? Você vai ter que mudar toda a infraestrutura, todo aparato tecnológico envolvido no processo. Então, essa análise de impacto também, né, isso é levado em consideração. Depois da análise de impacto, você tem um planejamento de versões, né? Então, é muito comum, cada empresa ela tem uma regra, né, para lançamento de patches, de release notes, de correções, né? Então, se for reparo, aí tem que é a versão 1.0.1 ou 1.1, 1.2. Se for um conjunto novo com novas funcionalidades, aí você tem a versão 2, né? Então, você tem reparos de defeitos, adaptações, né, na plataforma e aprimoramento de sistema. São os tipos aí de planejamento, né, de controle de versão. E aí o controle é feito devido, né, à análise de impacto. Feito isso, a gente realiza um conjunto de mudanças, tá? E aí aqui é a codificação mesmo, né? A equipe de desenvolvimento pode criar branches, né? E aí você tem versões diferentes. Então aqui tem um loop, né? Aqui dentro. Então é uma atividade de lançamento de versões que pode ser feita, né? De forma constante. Melhorou, lança a versão, né? Melhorou, está estável, lança a versão. Então esse planejamento aqui é cíclico, né? E finalizou no processo, está tudo funcionando, tudo ok, pode liberar, né, aquela mudança, pode liberar para o usuário final. Então, feito isso, aqui a gente tem um grande ciclo, né, um grande loop, aonde o usuário, né, testadores, próprios desenvolvedores, eles vão utilizando o sistema, melhorando o sistema, evoluindo, né, fazendo a manutenção, e aí a gente tem sempre esse processo constante de criação de solicitações de mudança. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Até aí? Ninguém falou nada até agora. Acho que tá de boa, né? Então vamos seguindo. Então, proposta de mudança, né? As propostas de mudança, ou solicitações de mudança, ou o termo em inglês, né? Change request,
Então, tem empresas que utilizam somente as siglas, né, CR ou CR, então é muito comum, né? Essas propostas de mudança, elas devem ser relacionadas aos componentes do sistema que necessitam ser modificados. Então, isso aqui é importante porque, como a equipe de desenvolvimento, ela vai analisar, né, essas mudanças e esses componentes, então a ideia é que aquele desenvolvedor que tenha conhecimento daquela determinada parte, daqueles determinados componentes ou regras de negócio, as mudanças, né, teoricamente, deverão ser feitas por ele, né, ou pela equipe que criou aquele determinado componente, né. Pode ser outra? Pode, só que impacta naquela questão. O cara vai ter que ter conhecimento, o cara vai ter que aprender, você tem todo um tempo aí, né, muitas vezes um desenvolvedor entra em contato com o outro para poder explicar como é que funciona. Então, e é muito comum quando você é júnior na empresa, que você entrou lá, e aí eles trabalham com, né, um controle de versão, com um SVN, né, com uma manutenção, tá, dessas solicitações de mudança. E aí é muito comum pegar, por exemplo, desenvolvedores júniores, né, vocês aí que no futuro, né, forem entrar em empresas para trabalhar com desenvolvimento, aí o pessoal repassa solicitações de mudança de nível que não seja elevado, né, de nível baixo, de criticidade. Então, é interessante porque vai gerando a confiança, né, do desenvolvedor júnior, ele vai aprendendo, ele vai começando a ver o funcionamento do sistema sem ter um impacto muito grande ali nas mudanças, né? E aí, à medida que o desenvolvedor júnior ele vai criando familiaridade com o projeto, ele vai conseguindo pegando mudanças de criticidade média, né, alta, e aí chegando no nível crítico aí. Beleza? Mudanças urgentes, né? Então, algumas mudanças elas são extremamente relevantes, né, para o sistema. Então, se ocorrer um defeito grave no sistema que precisa ser corrigido para permitir a continuidade do funcionamento, né? Parou de funcionar, é mais crítico, né? Então, porque é uma das funcionalidades principais do sistema, né? Ele tem que estar funcionando. Parou de funcionar, não volta, então essa mudança é urgente. A equipe tem que parar, a equipe de desenvolvimento para poder colocar o sistema de volta no ar. E hoje, isso aqui está muito relevante por conta, a gente vai falar um pouco sobre isso nas próximas aulas, né, no contexto de DevOps, porque você tem a integração contínua e a entrega contínua. O sistema ele está sempre online, 24/7. O cliente ele utiliza aquele sistema em qualquer momento. Então, à medida que a equipe de desenvolvimento vai fazendo as alterações e disponibiliza essas alterações para o cliente, né? Se por algum motivo, alguma mudança dessa quebrar o sistema e derrubar o sistema, então é uma mudança urgente, né? A equipe de desenvolvimento precisa se mobilizar ali para conseguir, né, fazer com que aquele sistema volte. Eu acho que teve um caso recente agora do YouTube, não foi? O YouTube, não só o YouTube, mas eu acho que todos os sistemas do Google teve uma queda aí recente e aí foi um desespero na internet, né? Aquela loucura e os jornais noticiando o Google caiu e tal. Então, provavelmente, alguém fez alguma coisa lá, né, que derrubou o sistema da empresa, derrubou toda a infraestrutura, o ecossistema, né, da empresa. Então, aquilo ali é uma mudança, uma solicitação de mudança urgente, de nível crítico, aonde, né, o sistema tem que voltar o quanto antes. Se alterações no ambiente operacional dos sistemas eles tiverem efeitos inesperados que interrompam o funcionamento, então também é urgente, né? Então, se for algo, por exemplo, um banco, toda operação ela acrescenta um zero a mais, e aí todos os clientes realizando operações, eles estão tendo suas contas. Então, já pensou a loucura disso? Ou então, toda operação que está sendo realizada, ela decrementa um zero das contas de todas as pessoas, né? Então, é o tipo de mudança que, por algum motivo, ele, né, não segue o comportamento devido, isso aí pode ser também uma mudança crítica, né, urgente.
Se houver mudanças inesperadas no funcionamento do negócio que executa o sistema, como o surgimento de novos concorrentes ou a introdução de uma nova legislação que afete o sistema. Então, a LGPD, se a empresa não se adequar, a LGPD ela não pode continuar provendo o serviço ou disponibilizando o sistema, né? Então, mudança urgente. As empresas precisam se ajustar o quanto antes, né? E aí a gente chega nas leis do Lehman, né? Ao longo dos anos, o Lehman e a Bellady, eles realizaram aí vários estudos empíricos sobre, né, evolução, e como resultados eles propuseram as leis de Lehman, tá? Que são relativas à manutenção de sistema, às mudanças de sistema de manutenção, né? Então, a primeira lei afirma que a manutenção de sistema é um processo inevitável, então não tem jeito, né? Problemas vão acontecer e você vai ter que fazer os ajustes, não tem para onde correr. Segunda lei afirma que quando o sistema é alterado, sua estrutura se degrada. Então, esse aqui é um outro problema, né? Os desenvolvedores são, né, humanos, e humanos são suscetíveis às falhas, né? À medida que você faz correções, você pode introduzir novos bugs, né? Eu não quero bater muito na CD Projekt Red no Cyberpunk 2077, mas isso está acontecendo, né? A empresa lançou agora um hotfix, né, 1.21, e novos bugs surgiram. Eles corrigiram 500 e tantos, né, problemas no sistema e novos problemas surgiram. Então, segunda lei de Lehman, né, está acontecendo aí. Terceira lei sugere que sistemas de grande porte têm uma dinâmica própria, eles têm vida própria, né? Estabelecida ali no início do projeto e que influencia todo o processo de manutenção ao longo do ciclo de vida. Então, a gente tem um exemplo recente aí da Boeing, né? Do 737 MAX, né? Daquele avião que ele estava com um problema ali de ajuste, né? Na trajetória, que era feita através dos sistemas. Então, por que isso aconteceu? Terceira lei de Lehman, né? O problema começou desde o início do projeto. Então, tem relatos hoje da equipe de desenvolvimento dizendo que eles estavam sofrendo pressão, né, da empresa para conseguir entregar o sistema de forma mais rápida, que tinha que lançar logo esse avião e tal. Então, todo esse processo, né, impactou e causou, né, os problemas aí. Os aviões estavam todos, né, no chão até pouco tempo atrás. Se eu não me engano, foram liberados agora há pouco tempo, né, para voltar. Mas o sistema ele teve que passar por todo um processo de inspeção, né, desde o seu início, justamente por causa da terceira lei, né? Se começou mal, então você tem ao longo do ciclo de vida aí um desenvolvimento problemático e no final, com certeza, né, você pode ter problemas. E a manutenção de software, né? Existem 3 tipos de manutenção, tá? Correção de defeitos, adaptação ambiental, então isso é levado em consideração aqui também. Recentemente, hoje, teve, né, a questão, a conferência sobre o clima, né? Então, essa questão da adaptação ambiental, menor emissão de carbono. Então, hoje tem um conjunto de artigos que analisam o consumo de energia por sistemas que são desenvolvidos, tanto para celular quanto sistemas, né, computacionais, sistemas web. Então, é uma área que está muito relevante hoje na pesquisa. E o terceiro, a adição, né, de novas funcionalidades. Então, são esses 3 aí os principais tipos de manutenção. Então, geralmente, é mais caro você adicionar funcionalidades depois que o sistema já está em operação, tá? Então, as razões para isso são a estabilidade da equipe de desenvolvimento, más práticas, né, de desenvolvimento, que são os bad practices, qualificações de pessoal e idade do programa e estrutura. Então, todos esses fatores aí, eles impactam, né, no conjunto. E como uma forma de tentar solucionar uma série de problemas aí, depois que você, né, fez todo um processo de criação do sistema, chega num ponto que a ideia é tentar pegar o sistema que já existe, analisar ele e fazer uma engenharia reversa, né, ou uma reengenharia. Desenvolver esse cara novamente, ou utilizando novas tecnologias, utilizando novas boas práticas, né, de desenvolvimento, e por aí vai.
Então, o processo de evolução envolve a compreensão do programa, que tem de ser, né, mudado, e, em seguida, implementações dessas mudanças. No entanto, muitos sistemas, né, especialmente esses sistemas mais velhos, eles são mais difíceis de você estar compreendendo e mudando, né? Você não tem mais profissionais que são formados ou que possuem conhecimento naquela linguagem de programação. Então, para facilitar a manutenção desses sistemas, é preciso aplicar o processo de reengenharia nesses sistemas, e aí visando justamente a melhoria, né, da estrutura e inteligibilidade. Então, a reengenharia pode envolver, redocumentação do sistema. Então, você vai pegar ele todo o processo, vai mapear, né, refatoração da arquitetura, ou reorganização, reestruturação, né, da arquitetura, mudança de linguagem de programação, né, migração de uma linguagem de programação para outra. E quais são os benefícios, né? Então, existem dois principais aí, tá? Nesse projeto. Então, reduzir o risco nesse processo, né, de migração ou de evolução, de mudança, né, de atualização, e reduzir o custo, tá? Então, lógico que, a depender da situação, o fato de você ter que refazer o sistema do zero, muitas vezes é mais fácil você refazer do zero com uma linguagem mais atual, com profissionais que conhecem, né, e dominam as tecnologias mais recentes, do que pegar aquele sistema legado muito antigo e ter que manter aquele cara lá. E aí tem algumas atividades, tá, envolvidas aí no processo. Então, quais são as atividades? Tradução de código-fonte. Então, hoje, existem alguns frameworks que facilitam nesse processo, tá? Ele pega ali um código de uma linguagem e ele meio que transplanta, né, traduz aquilo para outra, tá? Engenharia reversa, que é justamente você fazer esse processo de estudo, identificar, analisar e tentar reconstruir a partir do que já existe. Melhoria de estrutura, tá, do programa. Então, você tem aquela estrutura e aí você vai revisar, né, o código, analisar os pontos, né, que você pode estar melhorando, que aí a gente entra no contexto de refatoração, né, modularização de programa, tá, e reengenharia de dados, que aí já é na outra ponta lá da esfera, que é quando você produz informação, né, dados a partir desses sistemas. E hoje, como tudo é ágil, né, os métodos ágeis, né, as metodologias ágeis se tornaram muito populares, então você tem um contexto também de evolução ágil, né, o que muda no processo de evolução em projetos de metodologia ágil. Então, o processo de evolução contínua, né, ele pode ser utilizado no contexto de empresas, projetos de grande porte, eu acredito que sim, né. Então, hoje, querendo ou não, a metodologia ágil, ela sempre tem essa questão do feedback constante, né, do feedback contínuo, que é justamente para estar evitando problemas ao longo da criação do sistema, né, você ter um acompanhamento mais de perto do cliente para, né, ele não mudar de ideia, ou se ele mudar de ideia, você conseguir já alterar, né, naquele momento ali. Porém, finalizou, entregou o sistema, e aí para fazer a manutenção? Né? O sistema virou legado, e aí como é que faz? Então, a ideia é que você tenha também esse reajuste, né, que seja feito de forma ágil, tá? Beleza, galera? Tudo tranquilo? Dúvidas?